Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer para você informação de qualidade. E nossa pauta de hoje, Copa Libertadores da América e Sul-Americana. Muito obrigado pela sua audiência, desde já, sejam muito bem-vindos. Guilherme, meu querido amigo, companheiro e analista da Duplicar. Você que tem informações de grande relevância para nós, pelo que eu estou enxergando. Muito boa tarde, amigo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde novamente, Maurício. Realmente, vamos falar então sobre Libertadores e Sul-Americana. Foi bem emocionante essas quartas de final. Bons jogos, inclusive, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Temos uma trinca, pode-se dizer, na Libertadores brasileira? Exatamente. Começamos então pela trinca agora da semifinal, né? Temos Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras do Brasil, certo. E mais o Barcelona de Guayaquil. Posso passar os dados já? Claro, eu queria que tu passasse para mim e para o pessoal que está nos ouvindo, como foi a trajetória, no caso, somente nessa fase de quartas. Por exemplo, Flamengo passou por quem? Como é que foram as goleadas? Como é que foram os jogos? E por aí vai. O pessoal gosta de detalhes, o pessoal gosta de saber informação, riqueza de detalhes, então agora a bola está contigo. Realmente, como você disse, tivemos goleadas, tivemos jogos onde não despertaram tanto interesse, principalmente do nosso trade, né? Já que a gente conta muito com gols. Mas tivemos sim o confronto entre Olímpia e Flamengo. O jogo de ida, o Flamengo jogando fora, goleou o Olímpia por 4-1. E o jogo de volta não foi diferente, 5-1 placar para o Flamengo. Eu digo que esse resultado foi bom pra gente que opera no trade esportivo. Apesar de eu ser gremista, não ser flamenguista, né? Não torço muito aí pro Flamengo. Pra gente não interessa, na verdade, né? Porém, a bolinha na rede. O Flamengo eu agradeço muito pelos trades, porque realmente essa equipe nos ajuda bastante. A gente conta com over, né? Sim. Os caras vêm realmente de partidas impecáveis. E o Olímpia acabou sendo eliminado, então. O Olímpia que tem 3 títulos de Libertadores, né? O Flamengo vai em busca da terceira agora. Muito bem lembrado, inclusive. E o Olímpia acabou sendo eliminado. No outro confronto tivemos Fluminense e Barcelona, no lado esquerdo do chaveamento, vamos colocar. Barcelona de Guayaquil, né? Não o Barcelona lá do Lionel Messi, ex-Lionel Messi, no caso. Tivemos o confronto de ida, o Fluminense jogando em casa 2-2 e também um empate, só que por 1-1 na casa do Barcelona. Aí isso, os critérios acabou dando resultado aí, acabou dando a vantagem, né, para o Barcelona de Guayaquil, que passou para a próxima fase e agora enfrenta o Flamengo. Nenhum dos dois, nem o Fluminense nem o Barcelona de Guayaquil tinham um título de Libertadores, então o Barcelona vai aí para o título inédito. O outro lado do chaveamento, podemos colocar assim, temos São Paulo e Palmeiras, né? O São Paulo empatou no jogo de ida pelo placar de 1-1 e no jogo de volta o Palmeiras impecável, jogando em casa, joga muito bem e meteu logo 3-0. Lembrando que o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, né? Possui 2 títulos, e o São Paulo é um dos times aí com o maior título de Libertadores, número, né? Do Brasil, no caso, que tem 3 títulos. No outro lado também, né, do mesmo chaveamento, tivemos River e Atlético Mineiro. Acredito que um dos jogos mais difíceis para a gente dizer quem seria favorito, né? É um jogo bem complicado, eu acredito, na minha opinião, até depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, na minha opinião, o Atlético Mineiro merece muito levar essa Libertadores pelo futebol que vem fazendo e pelas equipes que pegou. Ele passou pelo Boca, depois pegou o River, né? Então, eu acho que a dificuldade foi muito maior para o Atlético Mineiro. Eu lembro que quando nós fizemos o episódio de oitavas de finais da Libertadores, eu falei que o caminho do Flamengo era muito mais simples e que muito provavelmente Atlético Mineiro ficaria pelo caminho, não por falta de competência, mas sim pelos adversários que iria enfrentar, né? Enfrentou simplesmente 2 dos maiores clubes da América Latina, né? Eliminou o Boca nas oitavas, com um pouco de problemas na parte da arbitragem, né? E eliminou o River Plate, passou o carro por cima dos caras, inclusive o Gallardo, treinador do River, elogiou os caras, porque realmente fizeram excelentes apresentações, né? liderados aí pelo Hulk, que vem jogando uma bola incrível. Na minha humilde opinião,
melhor jogador brasileiro em atividade, atuando aqui no Brasil, certo? E também concordo contigo, eu acho que teremos uma final muito interessante, né? Não vamos falar agora sobre os nossos palpites, mas eu acredito que Atlético Mineiro é um dos clubes que que estará nessa final e merece o título, eu acho que pela dificuldade no trajeto até aqui. Realmente, para ser sincero, o jogo de ida do Atlético Mineiro contra o River não foi tudo aquilo. Eu acompanhei a partida e o River jogou muito melhor, né? Verdade. Porém, o Atlético aproveitou a oportunidade, naquele um golzinho, ficou apenas 1-0 o placar, ainda 1-0 no final do jogo, né? E levou o resultado para casa, e em casa soube fazer o seu trabalho, meteu logo 3-0 aí para fechar a conta. E o River, que nessas quartas aí, entre os times das quartas, era o time com mais títulos de Libertadores, né? Possui 4. Sim. E o Atlético também, assim como o Flamengo, vai em busca do terceiro título. Né? Então vai ser bem disputada essa semifinal, né? E com 3 times brasileiros. A gente tem aí uma rixa, digamos assim, com os times da Argentina. Então o Brasil atropelou todos eles. Sim. E agora, por mais que sejam representantes do Brasil, ainda a gente... como são clubes brasileiros, né, a gente fica naquela rivalidade, não quero que eles ganhem, porém estão lá representando o Brasil, isso é o que vale, são 3 times, então a probabilidade de um time brasileiro ganhar é muito maior, sem contar que o único que ficou foi o Barcelona de Guayaquil, é considerado uma zebra, vamos colocar assim, comparado com os times que chegaram até ali. Eu curti ontem um pedacinho do jogo do Fluminense. O Fluminense jogou bola no primeiro tempo, poderia ter aberto o placar, mas no segundo tempo não soube aproveitar algumas oportunidades. O Ganso tentou uma bicicleta, acabou saindo lesionado, conseguiu um empate no final, de pênalti ainda convertido pelo Fred, mas infelizmente não conseguiu levar a vaga para a semifinal. Eu estava torcendo muito, já imaginou 4 brasileiros fazendo uma semifinal de Libertadores? Eu nem sei se isso já aconteceu na história, mas eu acredito que pelo momento que vive o futebol seria realmente bem legal. E em relação ao jogo do Atlético Mineiro na Argentina contra o River, eu acredito que é uma questão de estratégia, né? Quando você encara um confronto de ida e volta, de mata-mata, você acaba colocando algumas coisas no papel. E eu acho que eles foram realmente buscar aquele gol, somente aquele gol, porque o critério realmente ele faz muita diferença numa competição de mata-mata, onde tem esse critério. E o gol fora, ele é importantíssimo. Eu acredito que o Atlético foi para lá com essa estratégia e voltou para casa com o regulamento embaixo do braço. Quem precisava do gol era o River, e aí ele soube utilizar as armas que tem. Tanto que o gol do Hulk, que foi um golaço, né? É fácil de perceber, foi um contra-ataque, foi fulminante. Apesar dele, com todo aquele tamanho, ainda tem muita agilidade e soube matar o jogo a favor do Atlético. Bom para nós, que somos brasileiros e torcemos muito para isso, né? Com certeza, até a gente tem que separar um episódio sobre o nível do futebol brasileiro, né? Ele tem aumentado muito, a gente percebe isso pelos próprios clubes, assim como o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que estão nessa semifinal. São equipes que hoje a gente pode colocar entre talvez um dos melhores aí, até comparando com o futebol europeu, né? Então, por exemplo, o Flamengo investiu em contratações, mesmo ganhando tudo que já ganhou, ainda continua investindo, né? Essa semana saiu algumas notícias aí de algumas contratações. O Atlético Mineiro fez muitas contratações, trouxe o Hulk e ainda assim trouxe também o Diego Costa. Exato. Então são contratações de peso, contratações que eu como gremista invejo, porque o Grêmio com um dos maiores superavites aí do Brasil não fazem esse tipo de contratação. E a gente vê a diferença. Mas trouxe o Douglas Costa, né, que era desejado. Talvez por ele não estar entregando o futebol que os gremistas esperam, você esteja com essa opinião. Mas o Grêmio mais investe na venda de jogadores do que na contratação, né? Trouxe o Rafinha, que hoje é banco, certo? Trouxe o Douglas Costa e eu acho que foi só isso. Basicamente, trouxe alguns agora, né? O Borja, trouxe o Vila Sante, só que como você citou, ele vende muito e compra pouco, ou compra... O Grêmio é um time que gosta de investir
ou em promessas ou em jogadores que já não sim, não aí já é por perfil. aquilo. Já é perfil, porque o Grêmio é histórico isso, né? O Grêmio vem há 5, 6 anos vendendo grandes craques para a Europa, né? Nós tivemos o Arthur, nós tivemos o Everton Cebolinha, tivemos o PP. Então, assim, fora os que eu estou esquecendo. Sim. São vários. Lembro do Pedro Rocha ainda antes do Arthur. Então, é uma característica da instituição Grêmio, certo? E a gente percebe isso, e eu acho que esse aumento no nível técnico que você está se referindo se dá muito a muitos jogadores estarem sendo repatriados, né? Voltando para o Brasil. Agora tem essa última contratação do Flamengo, inclusive ele falava que só ia para o Santos, né? Se fosse no Brasil só ia para o Santos, e acabou indo para o Flamengo. Eu não me recordo o nome, porque o Flamengo está contratando todo mundo. Eu não sei exatamente qual é. Eu sei que eles contrataram o Andrés Pereira. Teve o Kennedy também. Então é um desses dois. Sim, eu acredito que até é bom pra gente que é brasileiro, que gosta de assistir um bom futebol, porque muitos jogadores que jogam aqui no Brasil, eles têm o sonho de jogar na Europa. Sim. E eu acho que a gente deveria mudar essa ideia, né? Como o Flamengo, por exemplo, está mudando hoje, que muitos jogadores têm o sonho de jogar no próprio Flamengo. Então a gente tem que mudar essa situação e os jogadores terem o sonho de jogar aqui. O Flamengo é vitrine, né? Sim. Eu queria destacar também o Flamengo, porque não tem como a gente falar dessa semifinal sem destacar as duas excelentes atuações que o time rubro-negro fez. Foram 9 gols entre ida e volta. Um ataque liderado pelo Gabriel Barbosa. E realmente o Flamengo ele sabe utilizar as peças que tem, certo? Eu lembro do jogador que esteve entrando no lugar do Gabriel Barbosa quando ele estava na seleção. Pedro ou Michel? Não. O rapaz novo, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele jogou 3 partidas e foi vendido para a Europa. Cara, isso é pura estratégia, certo? O camisa 9, ó. Isso é pura estratégia, tá? O Flamengo é vitrine, cara. Ele entrou, fez gols, jogou bem, deu 15 dias depois o Gabigol voltou, assumiu a posição e o cara foi vendido para a Europa. Então, acontece muita coisa dentro do futebol que nós aqui como espectadores acabamos não entendendo. Mas o que a gente tem que ter em mente é que tudo é comércio. Né? Tudo é em busca do faz-me rir, digamos assim, e com eles não é diferente, porque são instituições e precisam ter lucro, né? Então, por isso, há diferentes tipos de investimento. O caso do Grêmio investe na base para revenda e o Flamengo é vitrine. Então, são estratégias diferentes para se chegar no mesmo objetivo, que é ganhar dinheiro. Sim. Você lembra quem ganhou a Libertadores de 2018? Não vai se recordar? Não. É porque eu estava pensando aqui que, como a gente está falando de nível técnico das equipes do futebol brasileiro, a gente vem até mesmo vendo mudanças nas próprias competições continentais, né? Como a Libertadores, por exemplo. O River ganhou em 2018, porém, a gente vinha de uma sequência aí gigante do futebol argentino vencendo a Libertadores e sacando aí o Brasil. Só que em 2017 o Grêmio venceu a Libertadores, em 2018 aí teve o River, em 2019 veio o Flamengo, e em 2020 até foi uma final inédita de futebol brasileiro, 2 equipes brasileiras. Palmeiras e Santos. E agora novamente temos a grande possibilidade de um time brasileiro vencer a Libertadores. Então o aumento desse nível técnico dos times brasileiros faz com que a gente consiga conquistar esses títulos, né? Levar o futebol brasileiro mais à frente. Sim. Então a gente vai chegando cada vez mais em finais, cada vez mais mostrando o futebol do Brasil. E esses times que chegaram agora nessa semifinal são os principais times que mostram isso, a qualidade técnica que o futebol brasileiro pode ter e que ainda, eu acredito que está em crescimento, né? E ainda tem muito a melhorar, não só esses times, mas outros ainda virão. Assim como, por exemplo, o Bragantino, que a gente vai citar na Sul-Americana, e a gente só tem a ganhar com isso. Exatamente. A verdade é que nós temos grandes confrontos pela frente para gente que trabalha com futebol, trabalha com trade esportivo e se baseia em gols para desenvolver o nosso trabalho. Eu acredito que são 2 grandes confrontos para fazerem a gente comemorar bastante do lado de cá. E falando nisso, né, as nossas análises para
para essa fase da Libertadores foram espetaculares, né? Alguns jogos já com uma previsão tranquila de se fazer, mas a questão é que a gente não somente indica ganhador, a gente também indica número de gols, se esses gols serão no primeiro tempo ou no segundo, se as duas equipes vão marcar ou somente uma. Então isso enriquece o nosso trabalho, enriquece a nossa análise e nos dá créditos, né, Guilherme, para seguir em frente e oferecendo esse produto que é a Sala Pro, que a gente dá uma pincelada um pouquinho melhor no final da partida. Vamos lá, Atlético Mineiro, já falamos o suficiente, eu acho que vem junto com o Flamengo como fortíssimos concorrentes, mas não podemos esquecer do Palmeiras, que passou muito bem, obrigado, pelo São Paulo, né? Venceu também por 3-0, e nós sabemos que um clássico, ele não é tão simples assim, e nós sabemos que o São Paulo tem muita tradição dentro da competição, né? São Paulo teve a volta do Daniel Alves, não foi suficiente, né? Não apresentaram um bom futebol, foram dominados amplamente pelo Palmeiras, e o Palmeiras, após um empate por 1-1 na ida, acabou levando a vaga para a semifinal, vai enfrentar o Atlético Mineiro agora nessas semis após vencer por 3-0. Então, realmente um jogão. E quem que tu acha que passa nesse confronto? Minha opinião é Atlético Mineiro, minha opinião. E acho que passa Flamengo também, até com certa facilidade. Nós já previmos isso, dessa certa facilidade da trajetória do Flamengo, vem fazendo por merecer. Então as goleadas, não vou dizer que faz por obrigação, porque futebol não tem muito isso, ainda mais em mata-mata, mas o Flamengo vem mostrando porque é um dos grandes favoritos, vem mostrando porque a imprensa, principalmente a argentina, né, com o Diário Olé e tudo mais, na Espanha inclusive falam muito, vem mostrando por que eles são favoritos e por que tanto se fala no Flamengo, né, que agora está até comprando clube em Portugal. Tá sabendo dessa? Tô sabendo. Realmente, eu não digo que eu consiga definir um favorito, um vencedor entre o confronto de Palmeiras e Atlético Mineiro, mas como eu falei, a minha torcida vai para o Atlético Mineiro pela campanha que vem fazendo, pelos clubes, pelo que passou, né? Boca Juniors, River Plate, são equipes muito fortes, e conseguiu passar com uma certa facilidade, tirando o jogo do Boca, né? Uhum. E entre o Flamengo e Barcelona, com certeza, pela fase que o Flamengo vem vivendo, eu acredito que o Flamengo tem grandes chances sim de passar. E uma final entre Flamengo e Atlético Mineiro seria uma grande final, um jogaço para se assistir. E é o que eu torço essa final. 2 empates em 2-2 nessa final, e o Atlético vai levar nas penalidades. Tá registrado, vamos ver. Até uma pequena correção, eu tinha falado que o Atlético Mineiro tem 2 títulos, porém tem apenas um título de Libertadores, então vai para o segundo. Se fizer o segundo título... Foi naquele ano que o Ronaldinho Gaúcho inaugurou, né? Eu não vou lembrar... O Atlético Mineiro, 2013. Pode pesquisar. Então foi, 2013. Tá fechado a Hever, tinha aquele que tá no Shakhtar, o Alegria nas Pernas. É difícil, né? Tem muitos. Esqueci o nome dele. Muitos jogadores vão pro Shakhtar, mas enfim. De qualquer forma, confrontos definidos então. Dia 22 os jogos de ida, Flamengo e Barcelona, Palmeiras e Atlético Mineiro. E dia 29 os jogos de volta, Barcelona e Flamengo, e Atlético Mineiro e Palmeiras, ainda sem horário definido. Horários indefinidos, a gente com certeza volta antes disso para deixar o pessoal ciente dessas datas, né? E repito, certeza de grandes jogos, muitos gols, não espero um futebol estudado, porque eu acho que o estudo vai ficar antes do jogo começar. Com certeza. E a gente espera que tenhamos, obviamente, muitos gols, e que a Duplicar possa contribuir nas análises para o pessoal que é nosso cliente, que é assinante da Sala Pro, e também para o pessoal que está no período gratuito, né, que é importante salientar isso, que possam obter bastante lucros nessas partidas de semifinais da Libertadores. Com certeza. Vamos virar a chave. Finalizando só a Libertadores, então, o artilheiro atualmente, né, é o Gabriel Barbosa do Flamengo, com 10 gols. E os garçons, temos Arrascaeta e Savarino do Atlético Mineiro, Arrascaeta do Flamengo, com 5 assistências. Fechou. Beleza. O Sombra me avisou aqui que o Alegria nas Pernas é o Bernard. O Bernard, realmente. Um jogadoraço. Jogou no Chelsea, se não me engano. Exato. Isso mesmo. Fechou então.
Então, no Everton, né? Everton junto com o Richarlison. Também, eu acho que ele jogou nos dois. Ou pode ser que eu esteja com... Chelsea tá confundindo com o Oscar. Oscar, realmente. Isso aí. Mas de qualquer forma, Sul-Americana então, passando a página. Sul-Americana continua até na mesma pegada da Libertadores. Futebol brasileiro continua de pé. Times que vêm surpreendendo realmente. Então eu vou passar os confrontos das quartas de final. Até ainda bem que não cruzaram entre eles, né? Vão se enfrentar numa possível final. Sim, realmente, também uma possível final. Achei bem legal isso. Brasileira. Temos os confrontos então das quartas. O jogo entre Rosário e Bragantino. Rosário Central e Bragantino. O jogo de ida deu uma goleada aí de 4-3 goleada do Bragantino. Não, né? Jogaço com muitos gols, uns 4-3 não podemos considerar, né? Reformando a minha frase, claro, um jogo com muitos gols. O pessoal entende, fica tranquilo. 4-3 então para o Bragantino. E no jogo de ida, um jogo mais calmo, né? O Bragantino foi marcar aí apenas no final da partida, então ficou 1-0 classificando a equipe do Bragantino. Mas um golzinho que vale placa, né? Tu viu como foi o gol? Não vi o gol. Atrás do meio de campo, marcado pelo Arthur, que pelo segundo jogo consecutivo foi o homem da partida. O cara simplesmente pegou uma bola atrás do meio de campo, pegou o goleiro adiantado, meteu por cobertura, fez um golaço. Pra sacramentar, né? Já estava classificado com empate, mas com 1-0 ficou com a vaga para a semifinal. Matou o jogo com um golaço, então. Isso. No mesmo chaveamento, né, no mesmo lado, temos Santos e Libertad. O Santos acabou sendo eliminado, perdeu o jogo de ida por 3-1 e também perdeu o jogo de volta por 1-0. Perdeu. Acho que você está equivocado. O jogo de ida foi 2-1 Santos. 2-1 Santos na Vila Belmiro. 2-1. Eu estava olhando o nome de baixo, que era do Sporting Cristal. Isso, vamos lá. Perdeu Santos 2-1 no jogo de ida e derrota no jogo de volta. Também eliminado pelos critérios de desempate. Que injustiça com os brasileiros, hein? Eu não digo injustiça porque... Claro, o regulamento vale para todo mundo, né? Mas... E realmente o Libertad também mereceu essa vitória, mereceu a classificação. O Santos não jogou na volta, né? Não jogou. Ontem eu observei as estatísticas e realmente o Libertad dominou do início ao fim. O Santos não ofereceu nenhuma resistência. Teve também um jogador expulso, assim como foi no jogo de ida. Então é importante isso também. O psicológico da equipe da Vila estava realmente ruim. O jogo teve algumas desavenças, né? Algumas reclamações aí por parte de juiz, enfim, de arbitragem. Sempre tem, né? Geralmente quem reclama é quem perde, né? É comum, né? Realmente tem dessas. Mas também quem ganha não tem do que reclamar, né? Exato. Ganhou, levou a vitória. Exatamente. De qualquer forma, então, Santos eliminado, Rosário Central eliminado. Confronto da semifinal, Bragantino e Libertad. Jogaço, realmente. Quero muito ver esse jogo. Do outro lado, Sporting Cristal e Peñarol, aí sim, o Sporting perdeu por 3-1 para o Peñarol jogando em casa, e no jogo de volta também perdeu por 1-0, e o Peñarol acabou passando para a semifinal. E vai pegar o Atlético Paranaense, que perdeu no jogo de ida, jogando fora por 1-0, só que no jogo de volta deu show. Eu realmente estava acompanhando o jogo apenas pelas estatísticas, mas estava torcendo muito pelo Atlético Paranaense. Acho que é um time guerreiro, um time que luta para chegar ali naquela semifinal, né? Sem dúvida. E mostrou que veio realmente para brigar, meteu logo 4-2, aí sim podemos chamar de goleada. Saiu atrás no placar, saiu atrás, virou ainda no primeiro tempo. Em 5 minutos, eu acho, ele virou o placar. Foi muito rápido. E aí ampliou o placar. E é importante, eu acho, pro decorrer da partida, você empatar logo e virar melhor ainda. Sim, com certeza. E o Atlético Paranaense é o mais recente campeão da Sul-Americana brasileiro, no caso, né? Sim. E agora vai para a semifinal com o Peñarol, então. E dessa semifinal entre Bragantino e Libertad e Peñarol e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é o único com o título de Sul-Americana. Opa, interessante. Então teremos também a data do confronto de ida, né? Bragantino e Libertad dia 22, Peñarol e Atlético Paranaense também dia 22 e os confrontos de volta dia 29, assim como o da Libertadores. Maravilha. Uma curiosidade até fora a possível final entre clubes brasileiros é aquela situação do nível do futebol brasileiro, como a gente tinha falado, né? O Bragantino é uma equipe que veio da Série B, agora com, eu posso dizer, patrocínio do Red Bull, é compra mesmo. Compra do Red Bull. Então, uma franquia, né? O Red Bull é meio que uma franquia, compra algumas equipes,
e as equipes em que o Bragantino, aliás, que o Red Bull compra, são equipes que parece que o Red Bull investe e realmente dá resultado. Sim. Temos o Salzburg, que hoje vem de uma Áustria, incrível, né, sequência de invencibilidade, incrível sequência de títulos, né? E temos também o RB Leipzig, da Alemanha, que também é uma boa equipe, sempre dificultando, né? Está jogando agora, nesse exato momento, inclusive está quase fazendo um gol no Stuttgart, pela Bundesliga. Sala Pro analisada para essa partida. O Leipzig, por exemplo, foi vice-campeão da Copa da Alemanha passada, foi vice-campeão da Bundesliga passada, então é uma equipe também que gosta de dar um bom trabalho. Temos outras equipes, mas o Red Bull Bragantino veio da Série B, agora vem numa boa sequência de jogos, vem dando trabalho também na Série A, e agora na Sul-Americana também vem dando um bom trabalho e mostrando que realmente joga um bom futebol, foi feito um bom investimento. Como você citou ali, o Arthur, por exemplo, foi contratado recentemente, não fez boas atuações no início, porém agora vem mostrando um bom resultado. Sempre quando realmente o Bragantino precisa, ele aparece. Tá lá, né? E tá resolvendo. E tá resolvendo, com certeza. Então temos os confrontos definidos. O artilheiro da competição, por enquanto, o jogador do Peñarol, Agustín, acredito que é isso, Martínez, com 9 gols. E até uma passagem rápida pelos artilheiros brasileiros. Temos o Ferreira e o Arthur, inclusive, do Bragantino, que ainda está em atividade na Sul-Americana, com 5 gols. Então, o Arthur ainda consegue, quem sabe, alcançar o Martínez do Peñarol. Garçons, temos o Jesus Trindade e o Kikão. O Jesus Trindade também do Peñarol e o Kikão do Atlético Paranaense com 4 assistências. Então também podem aí... É Kikão, isso mesmo? Nicão. Ah, o Nicão. Eu escrevi Kikão, não sei porquê, mas é Nicão. Realmente. Ainda bem que você me corrigiu. Eu deixei tu falando várias vezes porque eu acho que ficou engraçado. Se o pessoal que tá assistindo... Kikão, rapaz, que legal, que interessante. Quando eu encontrar com ele, eu vou falar isso, eu vou mostrar o episódio pra ele vai dar risada. Vai dar risada com certeza. Então, eu acredito, Maurício, que uma coisa que a gente pode ter certeza dessa, tanto a semifinal da Libertadores quanto da Sul-Americana, volto a clicar nessa tecla, é o nível do futebol brasileiro, que vem aumentando muito e que a gente vem ganhando muito com isso. Isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. Excelente. E eu acredito que a tendência é aumentar cada vez mais, não só esses clubes que a gente citou hoje, mas outros que também aos poucos estão investindo e estão aumentando o seu nível do futebol. Eu não lembro do futebol aí de 2000, por exemplo, brasileiro, né? Mas você pode me fazer essa confirmação. Eu acredito que desde aquela época o futebol brasileiro vem crescendo muito. De nível, nível técnico, nível em questão de jogadores, tudo. E... É só observar o tanto de jogadores que estão sendo vendidos, né? Acho que isso nunca foi tão aquecido como tem sido agora nos últimos 10 anos. E o futebol ele é um processo evolutivo, né? É difícil um clube que vem, por exemplo, perdendo Série B e tudo mais, ficando sempre na ponta do rabo, né, nos estaduais, simplesmente virar a chave. É um processo evolutivo, né? Ele vem para a Série A, ele se mantém, depois ele briga por uma Sul-Americana, depois ele almeja um pouquinho mais, Libertadores e por aí vai. Então, por isso que não é do dia para a noite. O futebol ele precisa desse tempo, dessa adaptação, e quem ganha somos nós que participamos de tudo isso. Com certeza. O futebol brasileiro vem tão disputado, vem crescendo tanto, que até mesmo a Série B está muito disputada. É uma Série B que eu particularmente estou surpreso pelos jogos que vem acontecendo, pela qualidade das equipes, sim, pela disputa entre elas, né? Mas isso eu acredito que é um assunto que a gente pode estar passando aí um próximo episódio. Lógico. E por isso, até sobre a Sul-Americana e a Libertadores, eu acredito que é só. A gente torce muito para uma final, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, uma final brasileira. É bem possível, né? Com certeza. Entre o Bragantino e o Libertad, entre a Sul-Americana, vamos colocar, a gente tem umas decisões aí mais difíceis, porque entre Bragantino e Libertad e Peñarol e Atlético Paranaense, eu não consigo definir um favorito. Eu acredito que são boas equipes, 4 equipes no caso, né, 2 confrontos muito fortes,
e sem um favorito, sem um super favorito. E já na Libertadores, claro, Palmeiras e Atlético Mineiro é um bom confronto, não tem favorito, só que Flamengo e Barcelona a gente já consegue aí definir basicamente pelos confrontos, né, pelas partidas que vem fazendo, pelo nível do futebol, que talvez o Flamengo é um super favorito aí para chegar na final. De qualquer forma, serão bons jogos, eu acredito que tanto para a gente fazer uma boa análise quanto para se assistir, e a gente aguarda aí para ver o que vai se dar dessas semifinais. Maravilha. Repito o que eu falei também sobre a Libertadores, né? Tem grandes jogos, o equilíbrio está reinando aí na Sul-Americana, por mais que o Atlético tenha feito 4 gols, mas tinha perdido o jogo de ida, tomou 2 gols em casa da LDU. Nós vimos um Bragantino passando apertado, de certa forma, certo? Porque 1-0 dava... Qual era o outro time que foi eliminado? Rosário Central. 1-0 dava Rosário Central. Então, assim, foi passado apertado, né? Não dá pra gente falar que marcou 5 gols e teve facilidade. Não teve. Da mesma forma o Libertad, certo? E o Peñarol, acredito que foi o que passou com um pouquinho mais de tranquilidade. Eu acho que até o confronto entre o Peñarol e o Atlético Paranaense, para o clube brasileiro, é o confronto mais difícil. Sim. O Bragantino Bragantino e Libertad, eu acredito que é um confronto mais equilibrado. E Peñarol e Atlético Paranaense, como você citou, o Atlético Paranaense, por mais que tenha goleado, né, por 4-2, ainda assim a gente vê o trajeto um pouco mais complicado. E o Peñarol vem de boas partidas, possui o maior artilheiro, possui o líder em assistências e vem fazendo boas partidas. Então isso pode realmente dificultar. Isso conta muito, né? Então, o Atlético Paranaense. São 3 títulos em jogo para o Brasil, falando de nível sul-americano, né? Libertadores, Sul-Americana e a Recopa, né? Porque a Recopa é o campeão de uma competição Sim. contra o campeão de outro, e temos a possibilidade então também de termos esses 3 títulos aí vindo para o Brasil, o que vai aumentar um pouquinho o nosso ranqueamento. Com certeza. Beleza? Nós falamos muito aqui sobre o trade esportivo, sobre análise, sobre over, sobre gols, e a verdade é que você que ouve isso pela primeira vez fica um pouco perdido. Está jogando nesse momento, no momento que a gente está fazendo essa gravação, agora são exatamente 15 horas e 56 minutos, estão se enfrentando na Alemanha, RB Leipzig versus Stuttgart. E a Sala Pro analisou, né, uma equipe liderada pelo Guilherme. A gente simplesmente pega dados, todos os que vocês possam imaginar e até os que vocês nem imaginam, inclusive condição de gramado, clima. Imagina um jogo com neve e um jogo embaixo de chuva. Então tudo isso entra no nosso padrão. A gente faz um processo de eliminação, fica com os melhores jogos e cadastra no nosso sistema para que você, nosso usuário, possa fazer a leitura, fazer o seu trade e ganhar dinheiro através das operações no trade esportivo, através da bolsa Betfair. Então, eu acho que vale a pena você conhecer esse mercado, você que procura investir em uma área diferente. Você não precisa largar o que você faz hoje, independente da sua área de atuação. Eu acho que o trade esportivo ele pode e vai somar e muito na sua vida. Você só precisa ser ensinável, número 1, você precisa ter dedicação, número 2, e você precisa estar ciente de que lá tudo pode acontecer. Se você simplesmente assinar a sala para não segui-la, não assine. Se você é uma pessoa que tem medo de perder, saiba que você precisa mudar um pouquinho seu conceito, porque na vida tudo tem que ter um esforço, né, Guilherme? E eu acho que para aprender uma ferramenta nova, sem precisar de uma universidade, sem precisar gastar 5, 6 anos da sua vida, eu acho que vale a pena um pouquinho sim investir no trade esportivo, para que esse retorno seja feito em tempo recorde, que é o mais importante. Todo mundo procura o retorno rápido, mas eu acho que isso deve ser feito com um pouquinho mais de estrutura. Estrutura essa que a Duplicar oferece para vocês, sem dúvida alguma, porque nós temos o curso básico para você se inserir no mercado, a gente tem
esse conteúdo aqui, que ele é informativo. Nós temos o nosso blog, nós temos grupo de WhatsApp com análises extra, que é onde você pode alavancar um pouquinho a sua banca. E o mais legal, todo o dinheiro que você ganha é seu. Você não paga nenhuma comissão para ninguém. Você simplesmente faz o trade, ganha dinheiro, saca para sua conta. E para duplicar você paga somente a mensalidade, mas só depois de 30 dias, porque a gente tem esse período de degustação para você ver se realmente o nosso produto é bom. Fala um pouquinho, Guilherme, de forma bem breve mesmo, sobre a nossa assertividade. Não precisa ser números exatos, mas de uma maneira que o pessoal possa entender como funciona. Vai. Vou? Fala para nós. Pode ser que sim. Praticamente a gente já citou algumas vezes, né? Vamos falar um pouco sobre essa semana, por exemplo. Essa semana tivemos no mínimo, entre os dias ali, no mínimo 4 jogos cada dia. Inclusive no sábado teremos 7 jogos analisados na Sala Pro, fora as análises extras, né? Bastante, e também né? A lista over. Mas de qualquer forma, a nossa assertividade é sempre boa, sem contar a questão das recomendações de venda, né? Então, Sim. por exemplo, essa semana tivemos 3 dias, hoje sexta-feira, tivemos 4 dias, 4 jogos? Sem contar hoje, na verdade, 4 dias, de análise, né? Sem contar hoje, por exemplo. Tivemos então desses 4 dias, 3, tivemos 3 dias, hoje é o quarto, né? É de terça, né? Terça, quarta e quinta. Exatamente. 3 dias e hoje é o quarto dia. Contando então terça, quarta e quinta, tivemos aí terça e quarta acima de 80% de assertividade. Rapaz. E ontem tivemos 75% de assertividade, só que claro, sem contar as recomendações de venda. Então, Sim. muito dos jogos aí, o pessoal, ainda assim, com a nossa contagem de hedge, saiu no lucro, não perdeu nenhum centavo. Então, a nossa assertividade gira em torno de 80%, é uma assertividade muito boa e a gente nem conta com as recomendações de venda. Então, essa assertividade sobe para 90% ou mais. Maravilha. O pessoal com certeza ganha dinheiro. Legal aqui, os nossos sinais são catalogados, é importante falar isso. Nós temos o gráfico que mostra a nossa assertividade e não é interessante para nós forjar resultados, porque eu acho que isso estaria enganando a nós mesmos e não é essa a ideia. A ideia é a gente criar algo realmente muito grande e a gente vem já 1 ano e 3 meses fazendo esse trabalho e acho que é notório a evolução que vem tendo a nossa Sala Pro. Então, para você que, repito, né? Isso às vezes parece ser repetitivo, mas eu acho que todas as pessoas precisam escutar isso. Para você que está incomodado com a sua realidade financeira, para você que está entediado em casa, quer procurar algo diferente para fazer, nós temos a solução para você, tá? A Sala Pro é realmente o que você precisa para ganhar dinheiro, sair do tédio e melhorar, dar uma alavancada aí na sua vida financeira. Eu particularmente comecei como aluno, né? E eu realmente, quando eu conheci o mercado, eu via ali as nomenclaturas, via a plataforma e eu falei para mim mesmo, nunca que eu vou conseguir entender isso daqui. E hoje entendo, hoje faço Hoje dá aula, né? Hoje dou aula, com certeza. E realmente, não só como renda extra, né? Claro que você disse, não necessariamente você precisa ingressar nesse mercado pensando em largar o seu emprego, porém como renda extra, com certeza você consegue. E hoje, não só como renda extra eu consigo, mas praticamente faço meu salário ou mais. É verdade, mas isso é assunto para outro episódio. A gente pode falar, até muito bom levantar essa questão, a gente pode falar do quanto pode se ganhar com trade esportivo. Pode ter certeza que é muito, depende da sua banca, obviamente, mas depende também da sua dedicação, da sua capacidade técnica, e isso a Duplicar vem para somar junto com você. Então é isso, falamos sobre Sul-Americana, falamos sobre Libertadores. Em breve nós estaremos aqui. Muito importante sempre lembrar, né, a importância de você curtir o nosso trabalho, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, porque isso realmente faz com que você esteja sempre à frente, né? A gente publica um vídeo, você é o primeiro que fica sabendo, você já pode assistir, ficar antenado nas novidades do mercado de futebol, de trade esportivo e tudo mais. Então, contamos mais uma vez com a sua ajuda. Nós estamos começando, mas esse canal tem muito que crescer e a gente não é nada sozinho. Sem a sua audiência, nós realmente não conseguimos crescer, não é isso mesmo? Com certeza. Então,
Mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado pela sua audiência, para você que nos ouviu pelo Spotify, para você que está nos vendo pelo YouTube. Fica aqui o nosso reconhecimento. Vocês são tudo para nós, esse trabalho é para vocês. Eu agradeço. Eu sou Maurício, estou aqui com o Guilherme. Nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, um abraço a todos vocês.